Acho que vou pôr o... Em Brasília, 19 horas. Não é a voz do Brasil, a gente não, tá? Curso de teologia mesmo. Boa noite, professor. Tudo bem? Graças a Deus, querido. Ótimo. Vejo alguns, o César, a Cristina. Tem mais aqui, tem alguns aqui no ar. Bom ver vocês novamente. Boa noite, tudo bom, Clóvis? Tudo ótimo. Dona Nádia, Boa noite, professor Clóvis. tudo bem? Tudo bem. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Diogo, lá do Rio, Bruno, tem mais alguns espalhados por aí. Só para avisar vocês, nós estamos gravando já, tá? Para a gente poder conversar. Carlos, lá de Santa Rosa. Bem-vindo, Carlos. Que bom ter vocês aí. Tem mais gente entrando. O Sr. Elmer está aí também. Que bom vê-lo novamente. Tem gente chegando. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos combinar, vocês desligam o microfone. Quando vocês quiserem falar, eu vou pedir para vocês poderem interromper à medida em que a gente vai conversando, certo? Levantam a mão, vocês têm uma mãozinha ali embaixo, e aí à medida em que vocês têm dúvidas das minhas colocações e tudo mais, vocês levantam a mão e eu já passo a palavra para vocês, pode ser? Para não ficar para o final, porque a gente pode eventualmente esquecer alguma coisa e conversar, tá? A proposta aqui é fazer o segundo encontro com vocês e tentar se aproximar cada vez mais, né, dentro da nossa caminhada acadêmica, com o objetivo, então, de tornar a teologia algo vivencial para vocês e para nós também do curso, tá? Então, eu tenho uma pequena agenda, ela não é muito longa, e eu vou conduzir o processo e à medida que vocês quiserem conversar e nos ajudar, vocês vão ser muito úteis nessa caminhada. Então, eu informo novamente, nós estamos gravando, tá? Com o objetivo de colocar depois no YouTube o link, tá? E posso dizer com toda convicção e certeza de que muita gente tem assistido os nossos vídeos com a participação de vocês e temos um belo testemunho de fora, tá? Então, são pessoas que nos veem depois, né? Não estão agora no primeiro momento com a gente, mas eles estão, de uma certa forma, também tendo acesso àquilo que a gente conversa aqui. Então, como são vídeos abertos para a população em geral, a gente tem, então, esse belo desafio, né, de sermos testemunhas daquilo que está acontecendo entre nós. Eu estou tentando alterar o layout aqui, tá, já está no máximo, tá ok. Bom, deixa eu autorizar aqui o pessoal que vai entrando. Então, a pedido, no primeiro momento, a partir da própria UBRA, né, para a gente poder se aproximar mais, mas eu sempre tomei a iniciativa de ir ao encontro de vocês. Eu tenho praticamente 3 assuntos com vocês e algumas informações, né? O primeiro assunto, eu quero conversar sobre teologia como um hábito prático dado por Deus, tá? Depois, eu quero comentar as respostas que vocês deram numa pesquisa que eu fiz com vocês sobre vocês e o curso, tá? E eu também, depois, o terceiro assunto, né, são 3 assuntos principais, eu quero já engatilhar uma segunda pesquisa que vai nos levar, eu acho que a nos aproximar um pouquinho mais, tá?
de uma forma que a gente possa, né? A gente não pode prometer muito, mas a gente pode caminhar cada vez melhor e caminhando juntos, né? Para que lá na ponta onde vocês estão, a gente possa fazer teologia da melhor forma possível. Então, a segunda pesquisa que está aqui, a formação teológica no seu contexto educacional, eu quero só apresentar esse formulário que nós vamos remeter a vocês, para a gente poder conversar e ver como a gente pode se ajudar, tá? Inclusive com formação, com estímulo, com respostas, da melhor forma possível, tá? Porque vocês vão perceber que os 3 assuntos estão interligados, tá? A minha reflexão inicial, depois as respostas que vocês nos deram no primeiro formulário, ou na primeira pesquisa, e depois o segundo formulário, a segunda pesquisa, onde eu quero ainda colher algumas informações da parte de vocês. Então, essa é a caminhada. Então, nós vamos seguir aqui, tá? A primeira reflexão, então, eu gostaria de dizer algumas coisas, né? A teologia é um hábito prático dado por Deus. A gente conhece muito a expressão de teologia e prática, né? Ou teoria e prática, tá? A palavra de Deus é teoria ou é prática? Essa é uma grande pergunta que às vezes se faz por aí, tá? Fazer faculdade é teoria. Aquilo que acontece na igreja é prática. Muita gente interpretou isso dessa forma. Por quê? Os pastores, que a maioria deles não tinha formação teológica reconhecida, eu sou um deles, né? Mas eu tinha seminário na minha formação. Hoje não, hoje vocês têm faculdade, e a maioria das pessoas considera a faculdade algo mais teórico. Inclusive, nós já tivemos alunos no passado recente que só queriam fazer a parte, digamos assim, teórica, queriam conhecer a teologia e não queriam olhar para as questões envolvidas no dia a dia, tá? Mas nós temos uma definição um pouco diferente. Essa definição, ela me acompanha há muito tempo, até na minha vida familiar, particular. Depois, quando eu tive a formação acadêmica de teologia, também depois eu fui ser pastor. Hoje eu estou treinando teólogos, tá? No ambiente de vocês e também no ambiente de formação ministerial. Tá? Eu tenho essa dupla formação, tá? Ou essa dupla tarefa, né? Eu gostaria de destacar, então, o que eu entendo como uma habilidade dada por Deus. É uma habilidade dada por Deus. A palavra habilidade descreve a área que se entende o dom espiritual divino até o envolvimento formativo humano. Tá? Por meio dela, conserva-se a unidade de 2 movimentos distintos. O percurso do dom apresentado por intermédio do Espírito Santo e o percurso da formação adquirida pelo ser humano. Nós fazemos uma distinção entre aquilo que Deus nos dá, e muita gente entende que teologia é uma coisa só de Deus direto no crente, tá? Eu entendo que sim, só que Deus não faz isso sem o devido treinamento. Por isso é uma habilidade. O que é uma habilidade? Hoje tinha um jogo de basquete aqui no campus, né, onde eu moro, e acho que deve ter dado 2-1 o placar final. Basquete 2-1 é complicado, né? Brincadeira, é que os alunos jogam uma vez por ano e acham que são jogadores de basquete, né? Eu já fiz isso também, tá? 2-1 em basquete é um jogo mortal, né, Frederico? A coisa não dá, tio. Então os caras não treinam, mas acham que são jogadores de basquete. Tá? Muito ruim. É muito ruim mesmo, né? Então falta o quê? Falta treinamento, falta você saber como acertar a bola na cesta e assim por diante. Isso é habilidade. Você começa nesse ponto a se envolver, né? Tem que treinar. Se você não treina, você nunca vai acertar a bola na cesta, tá? A mesma coisa na teologia. Se você não lê a Bíblia, abrir a Bíblia, você pode fazer qualquer coisa e não faz sentido, tá? Então é uma habilidade que requer um certo esforço, uma certa repetição, como vão dizer os antigos, tá? Quando eu era aluno do seminário, esses dias eu estava no encontro da SBB e tinha vários... tinha inclusive alunos nossos ali, não sei se alguém de vocês estava lá, mas tinha gente de diversas denominações, e eu disse uma coisa que eu aprendi cedo na minha vida. Eu tinha um guia de estudos da Bíblia da SBB que dizia assim: se você repetir 40 dias a leitura bíblica, você vai pegar o hábito de ler a Bíblia, tá? Só que
40 dias, psicologicamente ou psicopedagogicamente, faz sentido, mas eu continuo lendo a Bíblia até hoje, tá? Então, não é só por causa dos 40 dias, certo? Cria seu hábito, tá? Então, isso é importante, nós temos que fazer isso. Então, nós defendemos que é um hábito, é uma coisa que você vai ter que pegar. Mas, ao mesmo tempo, quando você pratica, o que vai acontecer? Deus vai usar aquela palavra para mexer com a gente. Por isso, ela é uma questão, digamos, eu não gosto da palavra teoria e prática, tá? Quando Deus diz não matarás, eu vou ter a vida toda para descobrir como é não matar alguém, certo? Eu posso matar alguém não dando comida quando a pessoa pede. Eu posso matar alguém falando mal de alguém, certo? Isso, e aí você vai descobrindo ao longo de toda a caminhada o que significa aquele mandamento. A Deus não disse literalmente, isso significa assim, assim, assado. A história bíblica está cheia de pessoas que mataram, literalmente, e também não literalmente, tá? Então, como é que nós vamos interpretar isso tudo? Então, você tem uma caminhada, e esse é o hábito nosso, tá? Então, isso é uma importante na academia. Então, o hábito, aí que está uma definição, né? Hábito é alguma coisa que vem de Aristóteles, que significa, então, uma habilidade adquirida por meio do exercício metódico. É assim a vida, né? Porque eu gosto de ler a Bíblia, por quê? Não só para dar aula, mas porque faz parte da minha identidade, né? Aliás, eu com 6 anos já tinha lido toda a Bíblia. Tá? Ninguém... O meu pastor, da época, ele até se admirou quando eu fui para o seminário. Ele não esperava que eu fosse para o seminário, porque ele não sabe, ele não me conhecia. Mas a minha família me ajudou a ler a Bíblia. Tá? Então, esse é gosto, ninguém empurra o cristão a ler a Bíblia. Às vezes a gente até diz, alguns são pagos para ler a Bíblia, né? Alguns pastores até são pagos, né? Mas a gente não quer isso, a gente quer que se torne um hábito, e mais o teólogo, né? Alguém que se diz teólogo, né? Tem que ter o hábito de ler a Bíblia, né? Então, esse é o grande ponto importante. Então, existe um aspecto, digamos assim, de um exercício que passa pela gente. Eu tenho aqui algumas características, né? Qual a finalidade da teologia, né? O objetivo intermediário da teologia é a verdadeira fé em Cristo, da qual segue naturalmente a santidade da vida. Tá? Então, o objetivo nosso não é glorificar a Cristo, é antes Cristo vir até nós, e a partir dali a gente responde. Então, nós temos o quê? A palavra gozo aqui, gozar, no sentido de ter alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A maioria coloca esse versículo como ir à igreja, certo? Só que casa no Senhor no Novo Testamento não é uma igreja. Você não tem nem igrejas no Novo Testamento. Não sei se vocês captaram isso já. As primeiras igrejas cristãs nós vamos ter só no século IV. Nós temos o quê? Nós não temos mais nem o templo, né? Até Jesus disse que o templo vai cair, e caiu. Mas a igreja, onde é que está? Onde é que as pessoas estão reunidas em nome de Jesus? Pode ser uma casa? Pode. Percebe como o conceito de alegria é diferente já no Novo Testamento. Então, aquelas palavras do salmista, né? Hoje a gente diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Jesus é o corpo, diz o apóstolo Paulo, né? Então, a teologia, ela não especula, ela opera, ela faz as coisas acontecer. Aliás, Deus faz isso, né? Quando Deus disse, haja luz, o que diz o texto? Houve luz. Não é uma questão de, será que vai chover? Não vai? É o que a gente faz, né? Quando a gente olha para as nuvens no céu, a gente pode dizer, bem temporal. Hoje está bonito, já até diz, né? Nasceu, ontem o domingo estava excepcional, estava muito bonito. E se tivesse chovido, não estaria bonito? A gente adjetiva a partir da gente, quando na realidade nós teríamos que observar isso a respeito, então, de como as coisas aconteceram, e não somente a partir da gente, né? A teologia diz respeito ao ser humano, não no sentido teórico, mas na medida em que o ser humano é objeto da ação de Deus. Deus não diz assim, eu vou resolver o problema do leão, quando Adão e Eva pecam. Não. Deus diz, eu vou resolver o problema de vocês, seres humanos. Né? Então, é isso que a gente quer quando faz teologia. A gente quer ajudar as outras pessoas a perceberem como Deus vem resolver o problema nosso, tá? Então, por isso, o teólogo usa meios para isso. Isso é a palavra. Né? Essa palavra que vocês querem conhecer tão bem, né? E ela é prática
ela é prática no sentido de eu colocar isso em o como, né? Aqui eu tenho uma sugestão. Quando você exorta alguém, quando você admoesta alguém, quando você consola, quando você absolve, né? Você encontrar alguém no ônibus que você nunca viu e disser que Deus o perdoou, não interessa o tamanho do pecado, tá? Porque todos os pecados são iguais, são contra o Espírito Santo, né? Mas isso é importante a gente dizer. Não existe pecadinho ou pecadão. Todos eles são contra Deus, tá? Não interessa o tamanho deles. Então, quando você diz assim, Deus mesmo assim te perdoou, tá? Isso é bem prático. É a linguagem bíblica. Deus disse e a coisa acontece. E quando vocês comunicam o perdão a alguém, já está perdoado. O problema é que a gente não esquece, né? Nós não esquecemos, né? Deus em Cristo esquece, tá? Inclusive a disciplina, a palavra disciplina, eu não gosto da palavra discipulado, tá? Vocês vão entender por quê. Deus nunca faz netos, Deus sempre faz filhos. Então, cada um de nós precisa fazer discípulos. Jesus não disse, ide por todo mundo fazer discipulado. Não, ele disse sim, ide por todo mundo fazer discípulos. Vejam isso como importante, tá? Alguém levantou a mão? Eu não vi, por favor. Giane, alguém levantou a mão? É que eu não estou enxergando todos aqui. Por favor. Ah, não fui eu não, professor. Eu só estou dando boa noite ali no chat, que eu cheguei atrasada. Bem-vinda. Alguém levantou a mão? Não, então eu li errado, tá? Vamos mais um pouquinho adiante aqui. O princípio da teologia é Deus se mostrando, tá? Por isso, quando vocês e eu vamos comunicar a palavra de Deus a outras pessoas, nós vamos ter isso em evidência. Bom, Deus quer o bem das pessoas? Sim, tá? Então, por isso, tudo que Deus diz tem um objetivo prático. Não é um manual em si de como eu vivo. Eu gostaria que a Bíblia me dissesse como eu tenho que levantar, como eu tenho que fazer o café da manhã, como eu tenho que fazer, cumprimentar meus filhos. Ele não diz isso, tá? Mas a Bíblia me diz como Deus fez as coisas. E cada história bíblica mostra como Deus agiu, né? Então é interessante que nossa história, ela não é a história apenas de vocês e eu hoje, mas é uma história de um homem como Davi, né, que é assassino, né, que é adúltero. Olha o que ele fez. Mesmo assim, Hebreus diz que ele está no céu, não por causa dele, por causa de Deus. Deus pode dizer que, certo? Assim como Deus fez com Moisés. Teve consequências a incredulidade de Moisés? Teve. Moisés duvidou de Deus. Deus disse, bata uma vez, e ele bateu. Deus disse, fala para a pedra, ele bateu 2 vezes. E, então, esse é o ser humano. Por isso, o fim da teologia sempre vai ser prático no sentido de que Deus quer fazer as coisas, tá? Não prático no sentido de teoria e prática, tá? A teologia é analítica porque o objetivo é estabelecido pela primeira vez. Qual é a primeira vez? Aquilo que eu disse antes de Gênesis 1. Nós lemos a Bíblia, tá? Gênesis 1 é crucial. Aliás, em Gênesis 1, nós reconhecemos que Deus está antes de tudo, tá? Quando alguém pergunta o que vem antes, o ovo ou a galinha, eu só posso dizer que é a galinha, porque Deus não criou o ovo, Deus criou já a galinha completa, perfeita, né? Isso é importante, isso é interessante, tá? Esse é o objeto analítico da teologia. Alguma coisa que vem antes da gente. Não é a igreja que diz o que é a Bíblia. É a própria palavra de Deus que nos diz o que é a palavra de Deus, né? Então é isso que nós queremos. Por isso, o nosso exercício é nos concentrar na Bíblia, meditar nela e perceber como Satanás não quer que a gente creia nela. Tá? Esse é o grande desafio que nós temos. Tem mais algumas reflexões. Na Idade Média, se pensava que estudar teologia era estudar teoria. Tá? Os escolásticos diziam que nós temos que conhecer doutrina, nós temos que conhecer doutrina. A Bíblia não é um livro de doutrina. A Bíblia é um livro de Deus com a sua criação. Então, nós temos que aprender a ler desde Levítico, que é difícil de ler, tá? Êxodo, por exemplo. Ninguém lê Êxodo. Deuteronômio. Quem lê Deuteronômio, quando o povo de Israel chega na Terra Prometida e ganha uma parte toda da terra, né? Lembra que foi dividida das tribos da terra, tá? Então, nem todos vão ser
pastores lá em Jerusalém, né? A tribo de Levi só. Tá? E a tribo de Benjamim nem vai ganhar a terra. Em compensação, os filhos de José ganham o espaço, Efraim e Manassés. Tá? O que significa isso? Cuidar do que Deus nos deu. Isso é teologia. Por isso, antes de qualquer coisa, nós estamos em um hábito prático. Mas nem tudo que a gente faz é de origem teológica. E aí eu coloquei uma passagem do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10, que nos dá uma dica de como nós tratamos coisas que não são teológicas, que não estão na Bíblia, mas que requerem de nós uma responsabilidade teológica. E aqui o apóstolo Paulo diz, né, que nós teríamos ou temos que agir naquelas questões que não são teológicas com liberdade. Mas que liberdade? Bom, se alguém não te força, diz assim, venha jantar comigo. Tudo bem, eu vou jantar contigo. E ele serve lá um pedaço de carne e não diz nada. E você pode comer. É de porco, de gado, só qualquer, de frango e assim por diante. Mas se alguém disser assim, venha jantar comigo, só que eu vou dizer uma coisa. Essa carne eu peguei do açougue que vendia carne que tinha sido usada nos sacrifícios gentílicos, né? Em Corinto isso era comum. A carta é Corinto, 2 Coríntios 10. Aí Paulo vai dizer, ok, por dor de consciência da pessoa que me avisou que aquela carne é sacrificada a ídolo, eu não vou comer. Porque a pessoa sabe que eu sou cristão. Mas é por amor à pessoa, não porque eu vou agradar a Deus. Deus não quer que eu... Deus não faz mais essa acepção. Mas o problema são as pessoas. Então, vocês agora que fazem teologia, vocês têm uma responsabilidade diante da palavra de Deus e também diante das pessoas. É isso que Paulo está sugerindo à igreja de Corinto. E isso às vezes a gente esquece. Por isso, eu gosto muito de uma frase de Lutero, nós somos livres para servir. Esse livre para servir nem sempre é entendido. Nós somos livres para fazer o que bem entendemos. Não, nós somos livres porque Deus nos libertou. Mas nós somos servos de todos, diz ele. Né? Então, isso é fundamental. Né? Sabedoria, quando Salomão pediu sabedoria, ele não pediu o conhecimento do que está nos livros. A palavra sabedoria em Provérbios é com S maiúsculo, é o próprio Deus que habita a vida de Salomão. Né? Lamentavelmente, as mulheres todas que entraram na vida de Salomão criaram um problemão para ele, fala o problema, trouxeram outros deuses, e aí Salomão se perdeu na idolatria. Para começar, a idolatria, a prática desenfreada da sexualidade e a idolatria sempre andam juntas, né? Isso o apóstolo Paulo diz, né? Quem vive em pecado na sexualidade mata o Espírito Santo. Né? Então, tudo isso nós temos presente aqui. Então, a teologia, ela busca o quê? Ela busca descrever essa vivência de Deus com a gente. Tá? De Deus tem essa forma de estar conosco, não apenas na palavra legal, lei, mas na palavra evangélica. Né? A palavra de Deus é lei e evangelho. Né? Jesus Cristo caminha com a gente. Tá? Então, a teologia sempre é, inicialmente, algo prático. Tá? A conversa que Jesus teve com Zaqueu é assim. A gente não sabe o que Jesus disse, mas Jesus disse alguma coisa que fez Zaqueu olhar para o seu redor e dizer, se eu roubei, vou dar 4 vezes mais. E o número 4, gente, representa o quê? Tudo que uma pessoa precisa para viver. Tá? Porque o 4, usando a linguagem do Apocalipse, eu posso estar errado, mas eu gosto muito da imagem do Apocalipse, 4 representa a criação, os 4 pontos cardeais. Quando o número 7 aparece lá, a Trindade mais o 4. Então, quando a gente tem o número 4, sempre representa a criação como um todo. E aí, isso Zaqueu diz, eu vou manter as pessoas. Eu entendo dessa forma, eu vou manter as pessoas, se eu roubei delas, para o resto da vida, né? Essa é a responsabilidade. Isso é muito bonito da teologia, tá? Por isso nós temos que distinguir entre disciplinas práticas humanas e disciplinas práticas divinas, tá? Por isso, quando a gente vai aconselhar alguém, a gente nunca parte da situação dela. E vocês vão aprender isso mais adiante. O aconselhamento não passa pela experiência da pessoa, mas sempre passa pela experiência de Deus com a pessoa. Por isso, não começa com a gente, o aconselhamento. Sempre começa fora da gente.
Então, essa é uma alegria que vocês vão ter quando conversar com as pessoas, que é ímpar, gente. Por isso, nós queremos aproximar vocês cada vez mais desse aspecto prático, mas que Deus esteja envolvido, tá, gente? A nossa formação teológica, ela não é uma formação para vocês conhecer apenas. É importante saber o nome dos livros da Bíblia, mas mais do que isso, o importante é saber o que está escrito nesses livros. Então, é isso que a gente quer com vocês, a gente quer ajudar vocês nessa piedade, né? Conhecimento é piedade, não uma pessoa piedade nos seus atos, mas naquilo que Deus faz com a pessoa, tá? Por isso vocês vão ser um rio de água viva. Aí tá aí um riacho de fonte. Não, nada é um rio de água viva. Jesus disse que nós somos sal e luz do mundo. Não que eu seja sal e luz, mas aquilo que está em mim é sal e luz para outra pessoa, tá? Quem convive comigo sabe dos meus pecados, mas quem convive comigo e percebe que eu exalo Cristo para as pessoas, né? Paulo vai dizer que nós ainda somos vasos de barro. Por quê? Porque o oleiro cuida da gente. O oleiro é o próprio Deus, tá? O Espírito Santo não é a igreja, é o Espírito Santo. 2 Coríntios 4. Né? Isso é bem interessante a gente parar para refletir um pouquinho. Então, dentro dessa nossa caminhada, a teologia é um hábito prático, e isso está refletido. Eu quero só trazer de volta aqui o juramento, tá? Que é o que nos compromete no final do curso, né? Eu sei que o César é um dos formandos, né? Acho que tem mais gente que aqui vai se formar, né, César? Estou vendo o senhor por aí. Né? Tá aí, César, tudo bem? César Ivan. Estava apertando em cima ali, agora deu. Tudo bem, professor? O senhor? Ótimo. A Nádia também, e outros aí que eu vejo que são formandos aí, que bom. Outros não me lembro, desculpe. Aí o que diz aí? Prometo diante de Deus e da Igreja de Cristo, no cumprimento do meu dever de bacharel em teologia, ser dedicado e responsável no estudo da palavra de Deus, empenhando-me em conhecer a verdade revelada, quer dizer, a verdade não é minha, ela é revelada, tá? Não é uma pessoa, mas é Jesus Cristo, não é a gente, tá? Seguindo os princípios éticos contidos nas Escrituras. O que o amor de Cristo faz pelas pessoas? Constrange. Mas que tipo de constrangimento é esse? Você não espera ser amado quando você tinha que estar no quinto dos infernos, né? O malfeitor na cruz. Olha o que Cristo fez por ele. É ímpar, ninguém vai fazer isso, tá? Por isso, esse é o comprometimento ético que a gente tem. Por isso, comprometo-me a ser fiel na interpretação bíblica. A interpretação bíblica significa ler o texto e não simplesmente achar o que o texto diz, né? Não deixar os outros lerem por mim, tá? Difundindo por todos os meios ao meu alcance. Tá? Isso a gente tem. Eu gostaria lentamente de estimular vocês a usar meios. Hoje nós temos a internet, os meios de comunicação fantásticos para conversar. Vocês podem começar a produzir pequenos textos e serem mensagens para outras pessoas. Vocês podem ajudar os pastores de vocês. Ou, eventualmente, vocês podem ser pastores de alguém. Tá? Então, isso tudo é muito bonito e que nós vamos ter espaço. Tá? Por isso, a gente quer promover a expansão do reino de Deus, não o nosso. Tá? Nós sempre oramos, venha o teu reino. O reino é dele. Tá? O reino não é nosso. Nós queremos que ele esteja conosco. Tá? E viver o lema que são as palavras de Cristo. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Não é uma vida só agora, é uma vida eterna. E são elas que testificam de mim, diz Jesus, lá em João. Que o Espírito Santo me ilumine e guie nesse sublime caminho, assim eu prometo. Então, assim eu termino a primeira parte do nosso encontro, falando um pouquinho dessa habilidade, que é um exercício que eu tenho que fazer, tá? Dada por Deus. Quer dizer, Deus está envolvido no processo. Não é simplesmente jogar basquete e ficar 2-1 depois de 40 minutos, tá? Isso é de lastimar. Esses caras não sabem jogar, tá? Provavelmente foi o resultado há pouco aqui que eu vi no campo aqui do seminário. 2-1 deve ter sido muito até. Brincadeira, né? Até o Sérgio está dando risada, né? Mas é isso que mais que pode acontecer quando a gente não treina. A gente não sabe muita coisa, né? Então é um placar muito pequeno, né? César, por favor. Ô, professor, uma pergunta assim, ó, que eu queria falar para o senhor, que tem bastante no Brasil, vamos dizer assim, né? Tá?
por exemplo, assim, o senhor falou antes que a respeito da sexualidade, né, se a gente está errado, assim, vai separando do Espírito Santo, né? Por exemplo, que nem eu sou casado com união estável, tá? Eu não sou casado na igreja. União estável, é um documento, o senhor sabe. E tem 2 filhos, tem um casal de filhos, né? Então, eu não estou casado na igreja, né? Então, eu tô em concubinato, eu tô errado, né? E assim como tem muitas pessoas que se divorciam, outros estão só juntados também. Eu, por mim, eu fiz um documento público, né, que é esse contrato. Tem muita gente assim, o senhor sabe disso, né? Muitas e muitas e muitas pessoas assim. Eu gostaria que o senhor desse um pequeno resumo sobre esse assunto e que nem o senhor disse que São Paulo fala, né, que isso separa do Espírito Santo. Se der para o senhor dar uma palhinha aí, essa hora. O que separa alguém do Espírito Santo? Quando Deus nos dá algo, né, tudo que é contra isso é pecado, certo? Então é isso que aconteceu com a queda em pecado. Eu não vejo, César, a tua vida em união estável um pecado contra o Espírito Santo. Vou ser bem honesto contigo, tá? A organização humana do Estado brasileiro, que requer pessoas que vivem sob o mesmo teto terem um papel passado, isso eu acho que você fez, e fez bem. Né? Eu acho que a união estável resolveu um problema de muita gente que tinha relações adoidadas por aí e não tinha comprometimento. O que a igreja precisa fazer? A igreja precisa pregar a palavra de Deus. Como a palavra de Deus pode vir ao encontro de alguém? Né? Ela vem ao encontro com o propósito de Deus para a vida da gente. A palavra de Deus é maior que a igreja. As leis que nós criamos como pastores e como igrejas nem sempre refletem o que a palavra de Deus nos diz. Então, muita gente tem o controle sobre pessoas com leis novas, né? Então, eu preciso olhar para a palavra de Deus. Observe o que aconteceu com Davi e Batseba. Deus não queria aquilo. Davi não podia ter casado. Tanto é que Deus tomou o primeiro filho deles, certo? Então, o filho foi gerado em pecado, mas o filho não é pecado. Deus está com o filho. O filho está no céu, certo? O filho. Davi também foi para o céu? Foi. Tá? Davi, a gente sabe, não porque Davi pecou, mas porque Deus o amou e salvou. E Davi o creu nisso, tá? Então, nesta vida, tenho certeza que a sua união estável, César, é uma união abençoada por Deus, porque Deus pode dizer isso. Não é a igreja. Mas aí o que acontece? Você não está sozinho no mundo. Você precisa conversar com as pessoas com quem você convive, inclusive com o seu pastor. Tá? Esse é um belo assunto para pesquisar. Como é que lidar com essas questões todas, tá? Porque não é a igreja que autoriza o casamento. A igreja simplesmente compartilha a palavra de Deus sobre essas questões. Tá? Mas uma hora dessa a gente conversa mais sobre isso, tá? Eu já enfrentei situações muito parecidas, tá? E sempre muito obrigado. Sempre tentei ajudar as pessoas para que elas não se prostituíssem, tá? O problema de Corinto é prostituição, certo? Mas esse é outro assunto, César, tá? Muito obrigado, Bruno. Tá, com certeza. Vamos adiante. Eu só quero fazer uma mediação entre o que eu falei há pouco e aquilo que nós vamos ver agora, né? Sempre lembrando que o curso de Teologia da UBRA é o primeiro reconhecido, autorizado pelo MEC. Nós temos uma teologia confessional, isso significa nós confessamos o conteúdo bíblico. Tá? Nós temos pastores e professores administrando o curso. Tá? Temos o privilégio de ter o professor Elmer Link, que é o tutor, e eu no papel de professores e tutores. É um belo de um trabalho que a gente tem. Vocês precisam explorar isso cada vez mais. Nosso objetivo é servir, tá? Mas servir sabendo o que faz, tá? Então, César, assim como você quer aprender a lidar com situações anômalas, né? Anômalas significa contra as leis humanas, necessariamente elas não são contra a lei divina, tá? Então, nós temos que saber lidar com isso. Mas, como eu disse antes, a opinião do apóstolo Paulo é o que não é revelado precisa servir ao próximo também, tá? Não é simplesmente eu vou criar minha lei
e vou viver de acordo com ela. Tá? Então, isso é importante. Tá? Então, essa nossa identidade. A partir dela, eu fiz uma pesquisa com vocês. Maximiliano, quer falar? Oi, Max. Oi? É que tem alguém com o microfone aberto, está criando um eco aqui. Eu fiz uma pesquisa com vocês, muitos de vocês responderam, tá? Gostei das respostas. E aqui vocês têm um quadro das igrejas que estão fazendo o curso de teologia com a gente. O número de alunos, mais ou menos. Aqueles que responderam, tá? Acho que eram 80 respostas. Nós temos presbiterianos, evangélico, no sentido amplo, né? Família da Fé, Igreja Romana, nós temos IELB, né? Temos 11 da IELB, nós temos Batista da Lagoinha, Assembleia de Deus, Batista, Encontros de Fé, Ministério Anunciado a Cristo, IECDB, Igreja Missionária Betel Brasileiro, Quadrangular, Igreja Vida, o Brasil para Cristo, Batista da Filadélfia, Ministério Semear Carruagem de Fogo, Anglicano, Q4 Church, Comunidade Cristã Restauradora, Metodista, Adventista, temos 3, Anunciando a Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção, Eternity Church e Betel. Então, observe aqui, nós temos um leque bem variado de pessoas de diversas denominações fazendo teologia no curso. E vocês não devem ter percebido, em momento algum, a gente puxou para um lado ou para o outro, porque o objetivo nosso não é esse. O objetivo nosso é que a palavra de Deus circule livremente entre nós. Tá? Isso é a primeira coisa que eu preciso dizer. Tá? Aí eu fiz algumas perguntas. O que vocês querem fazer com o curso de teologia? Tá? Então, alguns disseram, eu quero ajudar no culto da liturgia, eu quero ajudar a ser professor, tem 12 que responderam. Alguém quer ajudar em grupos de casais, que é uma coisa excelente. Grupo de louvor, 6 responderam isso. Tá? Alguém quer estudar academicamente, mestrado em ciência da religião. Tá? Já tem um mestrado, inclusive. Alguém já tem bacharelado em teologia. Tá? Alguns querem pregar a palavra, liderança espiritual. Assistência social tem 4. Alguns querem só aprofundar seu estudo particular, né? Aconselhamento, líder de grupo, que é uma coisa que aparece para 5, né? Grupos de famílias, grupos para adolescentes, né? Querem dar cursos, querem se envolver com o trabalho pastoral, né? Nós temos aqui alguns alunos, inclusive, do Seminário Concórdia, outros querem ser pastor nas suas denominações, missões, estudos bíblicos online, que é uma ferramenta fantástica, escrever artigos, dar palestras, pregar, círculo de orações, visitas e asilos a hospitais, e leitura bíblica na missa. Então, observe que nós temos aqui várias pessoas que já estão atuando ou que querem atuar nessas tarefas. Né? Então, olha só como é bonito esse quadro. A gente quer tornar a teologia algo prático, algo abençoado por Deus lá onde a coisa acontece. Tá? Então, eu gostei muito dessas respostas. Esse é um leque que a gente pode se aprofundar cada vez mais e queremos nos ajudar para que a gente possa, de fato, levar isso a fundo, né, e assim por diante. Tá? Eu tenho aqui várias respostas sobre a expectativa. O que vocês querem aprender? Alguém quer comentar alguma coisa? Nós sugerimos no início da apresentação de que à medida em que eu fosse conversando, vocês poderiam levantar a mãozinha, que está lá embaixo, no Google Meet, e fazer perguntas, tá? Se alguém quiser fazer uma, só levantar a mão, eu dou espaço aí. Carlos. Professor, boa noite aos colegas. Alguém colocou ali a atividade de ser professor. Eu estou estudando um pouco dos currículos das escolas e assim por diante, e de repente já tem outros professores aí no grupo, né? Mas hoje no currículo escolar tem lá o respeito à religiosidade, mas quem dá aula de religião nas escolas? Tá? É um questionamento assim, normalmente não são teólogos, né? São pessoas de outras áreas que dá a aula de religião. Então, é uma coisa assim que a teologia também poderia
se preocupar e discutir isso, né? Das escolas públicas, Carlos, realmente o teólogo com bacharelado não pode lecionar. Nas escolas particulares não é esse o problema, né? Aí você teria mais espaço, certo? Mas com certeza fazer um concurso público para ser professor, aí você teria que fazer uma pós na área de ensino, né, para poder se habilitar a isso. Eu sei que esses dias eu mandei um histórico para um aluno formado no curso de teologia presencial, ele é pastor aí no Rio Grande do Sul, agora não sei a cidade, tá? Mas é perto aí de onde você vive. Ele está dando aula como bacharelado, daí ele fez pós numa área e ele conseguiu fazer o concurso público e dar aula no município. Eu não sei onde é que é, Carlos, ali perto de Cruz Alta, eu acho que é. Mas isso vai depender muito da legislação própria, né? Eu sei que nas escolas particulares é possível, sim. Né? Tem alguns que já estão envolvidos nisso, inclusive, certo? César, se ele tinha levantado a mão. César? Ô, professor, o senhor falou ali sobre missão, estudos bíblicos online. Daria para o senhor explicar um pouquinho melhor sobre isso? Em tese, eu não tenho nenhum contato com vocês para ajudar a fazê-lo, mas a ideia nossa é no próximo passo a gente começar a descobrir como é que a gente pode se ajudar, César. Então, por exemplo, nós fazemos um curso de graduação, você tem lá disciplinas de proclamação, a P1, né? Você está no final do curso, não pegou isso. Mas retórica e oratória era uma disciplina que preparava para fazer mensagens, certo? Então, você teria que ter esse preparo, esse aprofundamento para poder fazer, né? Então, nós vamos querer se aproximar mais, né? Mesmo que você termine o curso, César. Eu acho que você poderia lentamente contar com o nosso apoio de aprimorar teus textos, né? A tua fala, para poder anunciar, criar um canal no YouTube ou coisa parecida, né? E começar a pegar textos bíblicos, né? Poderias começar fazendo leituras bíblicas curtas, né? 1 minuto. Hoje em dia, esses dias eu fiz um curso de pós-graduação, eu tive que fazer um TikTok. Imagina o Clóvis fazendo um TikTok, né? Né? Dá risada, não dão risada, por favor. Mas eu fiz, tá? Era 1 minuto. Claro que eu não apareci no TikTok, tá? Não sei fazer dancinha, tá? O professor Elmer tá dando risada. Ele também teve que fazer TikTok, né? Então a gente dá risada. Mas assim, César, aí você tem um espaço bonito, né? E aí você pode facilmente criar lugares. E aí esse apoio, ou essa forma de interagir com a realidade, a gente gostaria de começar a trabalhar, né? Eu estou vendo a Márcia Ruth aí, lá do Rio de Janeiro, né? Oi, Márcia, tudo bem? Quer abrir o microfone, Márcia? Boa noite. Boa noite. Prazer em rever. Pastor Clóvis, boa noite. Boa noite. Estou aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom ver a senhora. Que bom. Né? Que bom. Eu vi que a sua irmã também está por aí. Sim. Deve ter chegado já do trabalho. Já está na igreja, ela. Ótimo. Então, ela está mais na área social, né? Sim, sim. Um trabalho muito bonito da igreja dela. Muito bom. Perfeito. Então, essas iniciativas que o César e Márcia, a gente gostaria de começar a dar um suporte para vocês, certo? Inclusive como alunos e fora das disciplinas até. Por isso a gente está tentando se aproximar. A gente não conhecia antes. Eu comecei a conhecer um pouco mais vocês quando eu comecei a fazer perguntas, né? A gente vai descobrindo. E como a gente tem uma agenda meio forçada aí, né, no sentido de cumprir as tarefas com os alunos, né, a gente não descarta totalmente esse outro lado. E é muito bonito. A gente quer tornar a teologia um hábito prático. A gente quer que a palavra de Deus, de fato, das diversas formas, chegue às pessoas, né? Então, nesse sentido, foi feito esse levantamento. Eu fiz algumas perguntas. Eu não vou ler todas, porque são muitas, tá? Eu vou passando aqui alguns, né? Alguns slides onde vocês têm isso, né? Quais são as expectativas, né? Tem o objetivo atuar efetivamente como professor de teologia em curso superior. Eu não tenho uma vaga para dar para curso superior, mas, com certeza,
o mercado pode abrir, as portas estão aí, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Vou passar para o próximo aí. Pretendo ser pastor. Segundo, pretendo dar aulas de estudos bíblicos, tá? E assim por diante, né? Outro diz, já tenho uma formação teológica, mas estou cursando teologia novamente, pois tenho intenção de me tornar um pastor da igreja luterana. Ótimo, a gente está aí para isso, tá? Então a gente tem toda essa dimensão, né? Alguém diz assim, vou ver com o padre para colaborar na catequese, fazer mestrado, escrever livros, além de procurar sempre levar os ensinamentos de Jesus Cristo adiante. Que bonito! É isso mesmo, né? Então nós, viu, Márcio, César e os demais, nós não queremos criar problemas para vocês, nós não queremos substituir o trabalho de vocês. A gente quer dar suporte para isso. Por isso a gente tem que respeitar o padre, né? A gente tem que respeitar o pastor de vocês. Isso é bonito na teologia. A autoridade sempre vem antes da gente, né? A Cristina está lá em Curitiba, né? Você tem uma liderança teológica, né? Assim como a gente tem o pai e a mãe, mas a gente quer dar estímulos para vocês a melhorar essa relação com o espaço onde vocês estão, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com o próximo formulário. Eu só vou passar aqui. Cristina quer falar? Por favor. Então, eu estou, assim, eu me envolvo na minha denominação, né, que é a IELB, mas também me envolvo com outras denominações. Eu escrevo para a Igreja Batista aqui de Curitiba, e então, assim, eu particularmente acho assim, que a teologia não é necessário de você só fazer na denominação que você frequenta, você pode fazer em outras também, em outras denominações. Surgindo oportunidade, levar a palavra de Deus adiante para todas as pessoas que te derem uma oportunidade. Eu tenho aqui, só para confirmar o que você diz, Cristina, né? Meu objetivo é manejar bem a palavra da verdade, minha expectativa com o curso é aprender a me aprofundar no conhecimento bíblico para ensinar com maestria. A gente circula em vários setores, tá, gente? Aliás, uma das coisas muito bonitas do Novo Testamento, você não tinha uma cultura cristã, você não tinha uma igreja onde todo mundo era, entre aspas, cristão, né? Então, você que conhecia Jesus Cristo, o que acontecia quando você estava trabalhando? As pessoas percebiam que você era, não diferente, mas você tinha pressupostos diferentes para ver a vida. Por exemplo, a relação pais e filhos. O apóstolo Paulo escreve isso muito, tá? A relação patrão e empregado. O patrão não é dono do empregado. Na cultura romana, o cara que tinha um escravo era dono dele, ele comprou ele. Mas, de repente, você tem um Filemão cuidando de um Onésimo e diz, olha, tudo bem, ele é teu escravo, mas agora lembra que também tem teu irmão, né? Então, você tem o quê? Você tem uma relação... Cristo está entre as duas pessoas. O que é Cristo? É o autor da vida, ele deu vida para a gente. Não sei se estão captando todo o processo que você tem. A palavra de Deus vai fazer essa mediação. Sim, Cristina? Não, só abaixei a mão. Ok, tá. Tem várias coisas aqui, vou citar aqui. Aqui. Acredito que o curso irá contribuir significativamente para o meu envolvimento e minha comunidade. Sim, nós queremos envolver vocês. Por quê? Porque o objetivo nosso é que teologia é uma coisa que precisa chegar aos ouvidos das pessoas. Nós estamos ajudando no treinamento de vocês para melhor serem comunicadores, né? Como vão crer se não há quem pregue? Certo? Então, esse é a minha preocupação. Por isso eu quero me aproximar cada vez mais e dentro de uma caminhada, mudar um pouquinho o nosso hábito, né? Para transformar, então, o curso não só em algo teórico que vocês aprenderam e ficaram para vocês, mas em algo que faz sentido na vida particular de vocês e também para as pessoas que estão ao redor de vocês, tá? Alguém diz aqui, me tornar pastor, tenho o projeto de abrir uma instituição de ensino teológico da igreja local, perfeito. Se nós puder ajudar com material e ajudar a formar, tá? Eu fui pastor em Curitiba e uma das coisas que eu mais gostei foi trazer um curso de segundo grau para dentro do distrito, né? O distrito é uma região onde tem várias igrejas, no caso ali luteranas.
Era um currículo vinha de São Paulo, e eu trouxe para dentro. O currículo não era meu. A gente seguia as orientações que vinham da instituição. E isso tem muita coisa sendo dita aqui. Se vocês tiverem conhecimento de causa, vocês vão poder aplicar os conteúdos, tá? E aí vocês podem se aprofundar cada vez mais. Mas precisa conhecer a teologia para poder ajudar. Eu acho que sim, né? Lembre-se que com a formação que vocês têm, vocês vão estar um passo à frente daquele que não tem a formação. Nós precisamos ajudar as pessoas, né? O Brasil é um país que precisa de gente que pense, né? A teologia, ela é um hábito prático, por quê? Porque as pessoas refletem sobre aquilo que elas aprendem. E isso a gente precisa fazer, tá? Então, assim por diante. Vamos adiante mais um pouco. Aprender mais de Deus e aprender a ser servo do Senhor na obra teológica da evangelização. Evangelização é pregar o evangelho, não é pregar lei no sentido de que a lei resolve o problema. A santidade de Cristo é o que Cristo fez por mim. Não é a lei de Cristo. Cristo cumpriu a lei e a lei continua valendo, certo? Então, aquele que tem... É velha história, né? Como é que você acrescenta um lugar? Só traz o calor ou tem que pôr a brasa? O que vocês acham? Para aquecer um lugar. Se não tiver a brasa, não tem calor. Não tem luz se não tiver fogo. Então, você precisa do fogo. Como é que você quer temperar se não tem sal? Vamos falar só do tempero? Não, você precisa ter o sal. Você precisa da luz. A luz ilumina. A luz traz calor. A luz é Jesus. Certo? Então, se Jesus não estiver presente, não vai iluminar. Não vai ser o sal que tempera, né? E assim por diante, tá? Espero receber uma formação acadêmica que me proporcione uma base teológica de excelência, com vistas a cursar mestrado e doutorado teológicos. Ótimo, cada um de vocês tem uma caminhada. E essa caminhada precisa ser abençoada, né? No sentido teológico, né? Minha única expectativa, sendo real, é conhecer melhor Jesus e me capacitar para a evangelização. Tá? Então, eu só estou lendo algumas aqui, isso aqui vai ficar na tela, vocês podem ver depois com mais detalhes, até posso enviar isso aqui por detalhes, né? Ó, na expectativa de ter uma boa formação teológica, mesmo na modalidade de EAD, que venha ao encontro com o meu propósito de me qualificar melhor para ser um bom reverendo anglicano, aberto ao diálogo, ao ecumenismo, com sólidas referências da reforma. Na verdade, o que é ecumênico? A fé cristã, ela é universal, ela não é de uma denominação. Ela não é luterana, nem anglicana, nem batista, nem católica e assim por diante. A fé é de Cristo, Cristo está presente. Quando nós tiramos Cristo, aí nós colocamos o denominacionalismo, isso é problema, tá? Então, por exemplo, eu uso um símbolo que é luterano. Tendência é, isso é luterano. A rosa de Lutero. A rosa de Lutero não devia ser de Lutero, deveria ser a mensagem cristã, eu devia aprender a mensagem cristã. Tá? Eu tive que aprender a doutrina da Trindade. A Bíblia me ensina que se o Espírito Santo não estiver por trás, eu não sei se uma pessoa está praticando bem ou mal. O Espírito Santo tem que estar por trás. Ananias e Safira nos ensinam isso. A igreja nem sabia que eles estavam mentindo. Só o Espírito Santo pode revelar quando a palavra se fizer presente. Então, não é o pastor que vai determinar se é verdade ou mentira. É a palavra que determina em termos teológicos, tá? E assim por diante. Deixa eu ir adiante aqui, tem mais. Ser capaz de anunciar o evangelho para mais pessoas, né? Evangelho, de novo, é Jesus Cristo, não é lei eclesiástica. Não são as leis da igreja. As leis da igreja precisariam refletir o amor da entrega de Cristo pelo ser humano e de não aparecer, né? A gente gosta muito de propaganda, a gente tem que aparecer. Mas sabe quando Jesus quer conversar com o Pai, o que ele faz? O que ele pede para fazer? Se esconde. Ele não se mostra. Jesus não se mostra e diz, eu sou o cara, esse cara sou eu. Só o Roberto Carlos, tá? Isso o Roberto Carlos faz, né? Esse cara sou eu. Jesus vai e ora em segredo com o seu Pai. Certo? Em João, o único que diz que Jesus de fato é o Salvador é o Espírito Santo. A mulher no poço crê dessa forma. Maria e Marta creem quando Jesus ressuscita Lázaro em João 11. Daí Jesus pode dizer, eu sou a ressurreição. Tá? Esse é o consolo em si. Okay? Sim, por favor. Tudo bom, professor? Gustavo Coimbra. Sim, Gustavo.
Isso é saber equilibrar bem a balança, né, pastor? Isso. Porque é óbvio que a gente está em busca aqui do conhecimento, mas o conhecimento em si, sem a presença de Deus, muitas vezes ele pode nos encher e nos levar por um caminho equivocado. Perfeito. Lidar e Deus nos faz seres relacionais, buscar Ele por meio da oração, para que esse conhecimento adquirido, a gente possa, em sabedoria divina, aplicá-lo em nossas vidas. Perfeito. Né? Perfeito. Perfeito, Gustavo. É isso mesmo. A sabedoria de Deus está na sua palavra, né? Por isso, o filho que ora, nós que oramos ao Pai, quando pedimos as coisas ao Pai, sabemos que o Pai já revelou. É o que Jesus diz, né? Nenhum filho vai pedir pão e o Pai vai dar pedra, né? Exatamente. Nenhum filho que vai pedir peixe vai ganhar uma cobra. Exatamente. Por quê? Porque ele sabe o que espera do Pai. O filho conhece o Pai. Tá? E é isso que, por isso, nós pedimos que Deus nos ilumine, né? E é isso que diz aqui, fazia anos que tinha esse desejo de cursar teologia, está sendo uma excelente experiência, pois adquirir conhecimento e estudar traz muita satisfação e melhora o nosso desempenho nas atividades da igreja. É isso que a gente quer de vocês. A gente não quer de vocês apenas pessoas que têm conhecimento melhor que o outro. Vocês estão aí para servir as pessoas. Ligado, então, a isso, eu vou para a última parte que eu tenho elaborado aqui, que é um novo questionário. Sim, Frederico, por favor. Eu queria só um minutinho. Eu entrei agora, né? Eu me inscrevi agora essa semana no segundo trimestre, eu acho. Eu não consegui responder isso, mas dando um adendo aqui ao que já foi falado, eu tenho 37 anos, eu vou fazer 38 anos agora, dia 4 de novembro. Eu sempre trabalhei com TI, eu trabalhei com tecnologia da informação a vida inteira. E a TI, para mim, ela não foi uma escolha. A TI, para mim, ela foi uma consequência. Diversos fatores da minha vida, minha mãe, problemas que minha mãe teve, enfim. E depois de todo esse tempo trabalhando com TI, em março, depois de quase 6 anos trabalhando numa empresa aqui em Porto Alegre, eu fui desligado. E aí, em junho, eu já comecei numa outra empresa de TI também. Melhor, é uma outra empresa, uma multinacional até. Mas agora, depois que conversei com a minha esposa, agora que eu tenho a oportunidade de poder escolher com o que eu vou fazer, eu vi que subir um banco de dados não faz sentido. Tu até ajuda as pessoas, sabe? Tu vai lá, tu cria um banco, ou que nem eu falei com o meu gerente agora, com o Marcelo, eu falei, tá, cara, ok, tu ajuda as pessoas quando tu diz assim, olha, descobri um bug aqui na linha tal, e esse bug ele vai te economizar, sei lá, $500 mil por ano, sabe, que é a empresa. Mas sentar do lado de alguém, ouvir uma pessoa desabafar, dizer, cara, olha só, eu tô pensando em terminar meu casamento. Não, como assim vai terminar teu casamento? Peraí, vamos conversar, sabe? Ajudar dessa forma mais humana é o que me move, é o que me motiva, porque eu creio que eu nasci para consolar, para alegrar e para fazer as pessoas conhecerem Cristo, né? Não sou eu, né? É Ele falando através da minha vida, né? Então é isso, trazer as pessoas para Jesus. É por isso que eu entrei em teologia, por isso que ano que vem eu vou fazer as provas todas acompanhado pelos meus pastores. Eu sou da IELB, eu sou aqui da São Paulo, aqui de Porto Alegre, do pastor Rafael e do pastor Hildo. Então a gente está conversando e tal, e estou dando o primeiro passo já entrando na teologia na UBRA aqui. E é um prazer estar com vocês e poder dividir isso com vocês, eu fico muito feliz. Obrigado, Frederico, pelas suas palavras, né? Com certeza o espaço vai estar aberto, né? Nós vamos poder nos aproximar. Se um dia você ainda fores pastor da IELB, excelente, mas se não, né, a tua formação, né, só para saberes, a minha tese de doutorado é sobre vocação. Vocação não é você agora largar o que está fazendo no mundo para se separar, né? Isso os monges e as freiras faziam. Eles podiam lidar com a palavra de Deus. Quando na realidade você pode lidar com a palavra de Deus lá onde você está. Esse é o lado bonito da teologia, tá? E a Bíblia dá esse respaldo. Por isso eu falei antes, em Deuteronômio, a gente aprende que 11 das 12 tribos não estavam em Jerusalém, só a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que não tinha muita tarefa. E a tribo de Judá cuidava do templo. As outras tribos cuidavam da vida diária, mas elas conheciam a palavra de Deus.
e viviam a palavra de Deus nas relações diárias, tá? É muito interessante aprender como Moisés prepara o povo para entrar nessa terra, tá? E até fazer dinheiro para viver, é normal isso, né? Mas a palavra de Deus é Jesus Cristo, é uma pessoa. Nós vamos falar de uma pessoa que está com a gente e caminha com a gente, tá? Alguém levantou a mão? Quer falar? Eu quero a última parte aqui, nós já estamos 1 hora aqui junto, que bom, tá indo bem. Eu quero agora, deixa eu ir adiante aqui, só um pouquinho. Agora, nós, a partir de amanhã ou depois da manhã, eu vou largar um outro formulário para todos vocês que já estão inscritos e matriculados no curso, né? Que é a formação teológica no contexto educacional. Tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas, né? Aqui as primeiras perguntas são nome, e-mail, polo da UBRA, né? Aqui é importante colocar o polo, porque nós nunca vamos fazer um encontro com vocês particular, nós sempre temos uma relação via polo, tá? Por exemplo, se eu quiser me reunir com o pessoal que está em Curitiba, eu vou sempre apelar ao polo, certo? Por quê? Porque é a relação que a gente tem com vocês na ponta. Aqui eu tenho uma relação com o aspecto acadêmico, né? Eu sou coordenador do curso, não estou aqui como professor de uma disciplina, mas a gente quer envolver o polo, porque o polo digamos assim, o elo técnico, acadêmico, não no sentido pedagógico, mas acadêmico no sentido institucional que a gente tem. Tá? Eu sei que tem alguns polos que andam bem, tem outros polos que não andam tão bem, nós sabemos disso, mas a gente quer ter esse contato, tá? Se em algum lugar os polos podem nos ajudar, beleza, senão a gente vai fazer encontros sem o polo. Alguns lugares podem ser presenciais, outros não, tá? Eu não tenho condições nem de tempo e nem condições de me deslocar pelo Brasil, mas, como eu disse antes para o César, eu tenho condições de estar junto com vocês em alguns momentos e ter algumas atividades, né? Eu gostaria de visitar o Rio, passar uma semana no Rio, jogando futebol, vôlei lá, né? Mas não dá, né? Eu tenho que dar aula, né? E ninguém me paga a minha estada no Rio, tá? O Renato Gaúcho que pode fazê-lo, eu não posso, tá? Então, eu brinco com... Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar me aproximar de vocês. Então, as respostas de vocês são importantes, tá? Depois, aí eu vou fazer uma pergunta, e são perguntas que eu quero que vocês respondam. Deixa eu aumentar, não sei se eu consigo aumentar aqui, acho que não. Vocês vão receber o formulário, tá? Qual a formação da liderança teológica da sua igreja? Eu descobri esses dias, conversando com alguns, que a pessoa que está fazendo o curso tem a maior formação e recém está no início do curso, tá? No primeiro semestre. Tem mais formação do que o pastor. Né? Aí o que vocês podem esperar, né? A gente tem esse detalhe, não sei se vocês estão captando. Quem vive aí em Curitiba, Porto Alegre, Canoas, ou assim por diante, o pastor já tem formação. Mas tem gente no interior do Brasil que com o curso que está fazendo com a gente, é a maior formação. E aí o que acontece? Então o aluno já sabe mais que o seu próprio pastor, né? Então é interessante esse tipo de conhecimento que a gente gostaria de ter isso. Tá? Então, eu gostaria de saber qual a formação da liderança teológica de vocês. Porque aí a gente pode conversar, não de igual para igual, mas conversar no sentido de ser aproveitado. Né? Então, muitos de vocês podem ser aproveitados pela liderança teológica. Eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando da formação que se tem lá. A formação teológica é reconhecida? Caso sim, qual o curso? O pastor de vocês, o líder teológico de vocês, tem formação reconhecida? Muitas igrejas não têm, tá? Isso é importante, né? Descreva a formação teológica presente em sua igreja. Como é que é essa formação? Cursos de escola bíblica, cursos de professores e assim por diante. O que tem de formação? Tá? Nós que somos, a maioria de nós aqui é protestante, uma das características da reforma era incentivar a formação. Não é dar condições, não é o cara sair falando sozinho. Mas tem uma caminhada, tinha que saber ler a Bíblia, pelo menos, tá? O ABC, tá? Como poderíamos, aí uma pergunta, como poderíamos auxiliar na formação teológica de sua igreja através do curso de teologia? Algumas ideias à parte de vocês, tá? Nós já estamos começando a fazer isso. Já nos reunimos esses dias com alguns grupos e começamos a detectar espaços que a gente pode preencher com a nossa caminhada em conjunto.
Tá? Descreva a formação teológica na sua cidade. O que tem de formação teológica? Esses dias eu estava conversando com alguém no interior do Mato Grosso, né, tem, por exemplo, cursos lá, tem outra faculdade de teologia, tá? Tem igrejas, tem escolas, outras oportunidades, né? De repente a gente tem relações mais próximas aí, né? E aí né, o que poderíamos fazer em conjunto com mais denominações da sua cidade para ampliar e melhorar a formação teológica? Tens algumas sugestões? Então, eu gostaria que vocês nos ajudassem respondendo esse formulário. Que atividades poderíamos agendar para ir ao encontro das situações descritas acima? Por exemplo, poderíamos envolver o seu polo para uma atividade em uma igreja local ou local para demonstrarmos o que fazemos no curso de teologia? Faça sugestões. Hoje há pouco eu recebi um convite do polo de Guaíba, não sei se tem alguém de Guaíba aí, o polo de Guaíba aqui perto da região de Porto Alegre, onde vai ter um encontro, mas são com escolas, né? Eu não encontro muito aluno de 8ª ou de 1º grau, 2º grau, vindo fazer teologia. A maioria deles são como o Frederico há pouco, né? Que já são alunos que já estão encaminhados profissionalmente e que vêm fazer teologia. Então, ir para uma escola eu não vejo muita saída. Eu prefiro fazer encontros com denominações, com igrejas, tá? Então, eu sei que o polo, por exemplo, da Zona Sul, da Zona Norte de Porto Alegre, já me pediu 2 ou 3 vezes para ir lá. Eu não fui porque não tive tempo, mas isso a gente quer mudar, tá? Eu já falei que a gente quer se aproximar, né? Então, esse questionário eu vou encaminhar para vocês e, a partir das respostas, a gente vai começar a mapear e a buscar soluções para aquilo que vocês estão sugerindo, tá? E a gente não quer criar muita tarefa ou muita, digamos assim, coisa, e não está prometendo muita coisa, mas a gente pode fazer coisas básicas que podem ajudar a gente e estimulem vocês, tá? Eu gostaria de dar um emprego para cada um de vocês no final do curso, mas não é minha tarefa, não é isso. Mas eu posso abrir portas, né? Abrir portas significa o quê? Vocês abrir, ter a chave na mão e sair, né? Então não é dar o peixe na boca, fritinho, mas dar o anzol, pelo menos, né? Sim, Judy? Por favor. Boa noite a todos, boa noite, professor. Eu queria, na realidade, compartilhar algo aqui com vocês, né, em relação ao curso, né, que eu trabalho com evangelismo em escolas e universidades desde os 18 anos. Então, eu estou hoje com 34. E apesar de já ter passado vários anos dos meus 18 anos, né, eu ainda continuo com uma equipe, né, trabalhando com eles, incentivando, né, então hoje a gente está com uma equipe relativamente grande, atuando em vários lugares, e o meu objetivo dentro do curso é justamente ter mais sabedoria, né, dentro da teologia, para poder ampliar ainda mais, e também, né, por que não, eu não sei até que ponto o curso vai me permitir, né, fazer dentro do movimento, né, uma espécie de curso de evangelistas, né, para tentar fomentar mais ainda essa ideia do passar a mensagem do cristianismo com mais propriedade, né, principalmente no meio acadêmico, onde nós somos tão bombardeados, né, com o humanismo, com o ataque de ideologias, né, ou na universidade, onde era para ser o espaço, né, de universo, né, de universidade de fato, infelizmente, em muitos lugares do Brasil, nós somos restritos, né, nós somos deixados de lado pela própria instituição e em alguns pontos até proibidos de atuar. Aí nós temos que ser chatos e buscar o artigo 5º da Constituição e dizer que nós estamos no espaço público e o resto vocês já sabem. Então é isso. E dentro disso, dentro do curso, eu gostaria de fazer uma pergunta, e dentro de tudo isso que eu já falei, né, fazer uma pergunta para o professor em relação a se existe dentro da UBRA alguma coisa relacionada à capelania, né, ou algum curso de extensão voltado para esse segmento, né, para o educacional estudantil, que é o meu principal foco, além de também, obviamente, ajudar na minha igreja, né. Eu sou evangelista formado pela Metodista, né, aí na cidade onde eu estou morando agora não tem Metodista próximo, eu estou na Grão de Mostarda, que é um ministério independente, né, mas essa que é a minha perspectiva, minhas ideias, e aí eu queria saber do professor em relação à pergunta de
voltado para o educacional e capelania escolar, se existe algo. Nós temos o nosso curso até hoje, ele foi muito forte na capelania hospitalar, tá? Mas a UBRA tem, entre as suas unidades, elas têm muitos capelães educacionais, certo? Então, o capelão principal já está planejando um curso, não uma extensão, mas uma pós nas duas áreas, tá? Uma na área de capelania hospitalar, tá? Nós temos aqui o curso de medicina. A UBRA está em vias de abrir mais 7 cursos de medicina espalhados pelo Brasil. Não me pergunte como, o curso de medicina é caríssimo, né? Eu tenho dados de custo de aluno em torno de 1 milhão, custa uma vaga, né, para abrir um curso. Isso é muito dinheiro, mas é o que o mercado tem. E a gente também, nós precisamos formar capelães até para o nosso uso interno, tá? Uso interno significa da própria universidade, porque nós temos várias unidades espalhadas pelo Brasil. Como você está na tua caminhada acadêmica de graduação, a porta, acho que vai se abrir, nós ainda estamos buscando esse planejamento, é o seguinte: o MEC, nas suas DCNs do curso de teologia, ele prevê como trabalho de conclusão ou um TCC, uma monografia, ou um projeto, tá, Jude? Jude é teu nome? Desculpe. Isso, Jude. Eu não lembro de ti, mas que bom que você está aqui. Tá? Então é o seguinte, nós vamos trabalhar com a possibilidade de fazer projetos ao longo da graduação, tá, Jude? Hoje, quem é formando não vai conseguir passar por isso, como é o caso do César, que mais eu vi antes, a Nádia e outros formandos, tá? Nós vamos ter que fazer o TCC ainda. Mas nós estamos agora querendo mudar digamos, nosso curso, onde nós vamos criar ao longo da caminhada acadêmica, fazer projetos, e nesses projetos transformar em trabalho de conclusão, tá? Que é bem mais, digamos assim, mais próximo da realidade de vocês. Porque a maioria dos nossos alunos, Jude, não tem literatura, não tem livros, tá? Não tem uma biblioteca. Porque a biblioteca está aqui, nós temos uma biblioteca no curso de teologia de 70 mil volumes, certo? Mas nenhum de vocês tem acesso. A Márcia, por exemplo, no Rio, não pode vir de lá aqui. E fazer todo um pedido para a biblioteca encaminhar e voltar, isso não é produtivo. Então, nós vamos caminhar, não sei se para o ano que vem já, mas essa é a minha luta, de buscarmos essa caminhada acadêmica ligada ao teu universo, Jude, onde você vai fazer toda uma pesquisa em cima da tua área de atuação, tá? Não sei se eu posso te ajudar um pouco, explicando respondendo o que você me pediu, mas é isso que a gente está buscando, né? Para isso a gente tem que entender o que vocês precisam e como vocês precisam, tá? Sim. Deixa eu abrir a câmera aqui para o senhor conseguir me olhar um pouquinho. Eu estou um pouco no escuro aqui porque eu fui deixar minha esposa ali. e assim, a minha ideia é basicamente essa mesmo, né? De contribuir, né, com a juventude que trabalha comigo no teológico científico, né? Então, se existe algo que eu vou buscar dentro do curso, é atrelar a ciência e a teologia, né? E existe um professor que provavelmente o senhor já deve ter ouvido falar, né, que ele é até um professor de física, que é o Adalto Lourenço, né, que é um cara aí que é renomado, aí estudou em um monte de lugar aí, inclusive fora, né? Então é mais ou menos essa vibe, essa pegada, mas de forma não tão expositiva no sentido de ensinar, mas basicamente ensinar e amar juntamente, não só o expor o conhecimento, né? Então fico feliz com essa ideia do projeto também, né? Porque se isso for organizado até a nossa conclusão, né? Então eu já estou, digamos, com a faca e o queijo na mão, né? E aproveito também, né, junto aos colegas aqui, se por um acaso tiver alguém com interesse em implantar um movimento, né, for caso pastor e tiver jovens e adolescentes com potencial, né, e que queira, pode conversar comigo aí depois, né, de alguma forma aí, a gente tem os nossos contatinhos do e-mail lá, para a gente estar ajudando a treinar essa galera aí para evangelizar e pregar nas escolas e universidades que são tão necessitadas, né.
perigos das drogas, perigo do humanismo, perigo de tantas outras coisas que existem por aí. E, professor, um prazerzão falar com o senhor. Não consegui falar na primeira reunião, porque eu estava trabalhando até tarde. Hoje eu consegui fugir do trabalho mais cedo e estamos aqui. Desculpa, eu falo demais. Valeu. Esse é o problema do teólogo, tá, Júlio? Eu tive um problema quando eu nasci com a língua grudada, né? Eu devia ter me deixado ela grudada, não. Soltaram ela, é complicado. A gente fala muito, né? Minha esposa pega no meu pé por causa disso. Cristina, por favor. Então, aí surgiu agora uma dúvida. Pelo menos na igreja luterana, né? Todos os capelões que eu conheço são homens. E tem capelã mulher? Eu diria o seguinte, onde eu me formei, tá? Em Fort Wayne, nos Estados Unidos, que é uma universidade uma faculdade luterana e tem doutorado, né? Uma das minhas professoras tinha PhD em teologia, né? Era professora. Ela não era pastora, mas ela era formada. Ela administra hoje uma faculdade de teologia, ela pode ser administrativa, ela não é pastora, mas ela tem teologia, tem conhecimento igual ao meu. Tanto é que a gente não faz distinção no conhecimento teológico. Não é esse o problema. Então, o papel do capelão, geralmente, ele é ministerial. E nós, na IELB, agora digo eu, na IELB, você também é da IELB, nós temos o quê? Nós temos um cuidado muito grande com certas passagens bíblicas que falam do ministério, né? E a gente não quer entrar aqui em polêmica alguma, né? Não está julgando, né? Nós temos um espaço muito bonito para todos nós trabalharmos. Essa foi a minha tese de doutorado, que é o quê? É o conceito de vocação e os chamados e as responsabilidades que nós temos como seres humanos, como eu disse antes, né? É um hábito, você treina, né? O Frederico está num emprego aí, mas mesmo assim ele carrega a identidade cristã. Então não há por que brigar contra Jesus e dizer assim, as mulheres querem agora ter seu espaço. Alguns fazem isso. Eu não faço isso, tá? Eu vejo clareza em algumas passagens bíblicas, mas não quero dialogar sobre isso agora. Vocês vão conversar sobre ministério com o professor Gerson Linden, que dá a disciplina de Sistemática 2, que é especialista na área, né, que fez pesquisa e assim por diante, né? O professor Gerson, só para você citar, só para citá-lo, a dissertação de mestrado, quer dizer, o cara pesquisou a fundo o texto de Mateus 28, ide por todo o mundo. Para ele, segundo Mateus, é só os discípulos que podem ir para o mundo, não todo mundo. E hoje em dia a gente acredita que qualquer um de nós pode sair aí pregando. Então o professor Linden fez um trabalho técnico, exegético, né? Você não descarta isso, tá? Vocês vão querer visitar um cardiologista que não entende de coração e só dá unha do pé? Não dá. Então a gente quer a pessoa técnica, formada, né? A gente valoriza isso. Por isso é uma questão de hábito, eu disse antes, né? Então, como o Judy falou, nós queremos dar condições para vocês. Nós não queremos que vocês saiam fazendo as coisas assim aleatoriamente. Vocês têm que ser os irmãos de Bereia que sabiam pesquisar na Bíblia tudo que o apóstolo Paulo dizia. Imagina questionar o apóstolo Paulo. Eles questionavam, né? Às vezes as coisas são difíceis, né? O apóstolo Paulo diz, Pedro diz coisas que eu não entendo, nem Pedro entendia, imagina o nível de Paulo, né? Então, mas a gente não valoriza Paulo, a gente valoriza a mensagem de Paulo. Então esse é o lance todo. Aqui nós não queremos entrar em choque, né? Eu sou a favor de dar espaço para todo mundo, mas no lugar certo, na hora certa. Eu acho que isso tem, né, Cristina? Então, outra coisa, né? Eu tenho uma amiga que é capelã num hospital. Ela é a capelã. Aí, assim, a capelania, a capelã em hospital, então pode ser mulher. De novo, vai depender muito da igreja que vai dizer o quê. Na IELB você não vai ter isso, tá? Na IELB só pode ser homem. Tá? Você não tem uma capelã mulher. Nós temos capelães no Exército Brasileiro, tá? Na Marinha e na Aeronáutica. Tudo homem. Por causa do ministério. Quer dizer, se tiver que dar a Santa Ceia para alguém, a IELB não ordena mulheres. Nós, volto a dizer, nós temos passagens bíblicas que nós levamos a sério nesse sentido. Então, nós temos uma reflexão teológica com carinho, com atenção, mas nós temos tanto trabalho bonito, né? A gente não pode... Não, Clóvis, é só uma dúvida, tá? Não é assim que, eu quero exercer a função de capelã, entendeu? Só quero saber se por um acaso existe mulher capelã
né, tanto em escola, como, né, eu conheço uma capelã, como eu disse, né, no hospital. Sim. Você tem o Hospital Evangélico em Curitiba, né? Não sei se é nesse... Não, mas essa minha amiga, ela trabalha no Hospital do Rossio, lá em Campo Largo. Campo Largo, tá. Eu sei que quando eu era pastor em Curitiba, tive que visitar membros doentes no Hospital Evangélico, eles não me deixaram entrar como pastor. Eu tive que entrar só no horário de visita dos familiares. Por quê? Porque na época, nos anos 90, eu não tinha um documento que me legalizava como teólogo, tá? Porque meu curso era livre, e muita gente entrava nos hospitais e prometia coisas que não podiam prometer, né? E aí o que o hospital decidiu? Não receber mais trabalho de pastores. Então eu entrava lá como um parente dos doentes, certo? E depois nós tivemos um pastor capelão mesmo, com formação nos Estados Unidos, daí sim, aí ele estava registrado como funcionário do hospital. Aí ele podia entrar. Aí ele podia entrar. O que nós temos hoje, a UBRA tem hospital, aqui não é mais da UBRA, mas nós temos vários capelães, eles são funcionários do hospital. Eles têm todo um caráter legal de capelania e assim por diante, né? Mas volto a dizer, né, nós temos que valorizar o trabalho como trabalho, não a sexualidade que define. Acho que a Bíblia não quer isso, a Bíblia é muito clara, né? A gente às vezes não entende, né? Mas eu acho que nós temos muitas ideias bonitas, eu gostaria de conhecer mais vocês, porque a gente pode ir mapeando e pode ir abrindo espaços, tá? Eu não vou resolver o problema financeiro de ninguém, não é essa a ideia. Mas abrir portas, vocês têm que abrir para a gente está disponível. Nós temos um conhecimento, né, professor Elber, muito grande como teólogos. Nós temos muita coisa para dizer e muita coisa bonita para fazer. Tá? E como a gente quer aproximar a vida de vocês mais do ambiente onde vocês estão, eu gostaria de ver vocês mais ativos. Eu gostaria de ver alguns de vocês, por exemplo, criando um canal no YouTube, tá? Ou um canal do Instagram, falando teologia, né? Não falando em coisas que não são teológicas. Mas eu gostaria de ver isso mais. Não é que a gente se orgulha, mas esse é o papel, essa é a minha função. A minha função aqui não é dizer, olha lá o cara é bom, né? Não, a minha função é que vocês façam o melhor possível. Nem sempre a gente consegue, às vezes as pessoas não deixam. Então, é nesse sentido que quanto mais a gente consegue perceber o que está acontecendo, melhor é. Esse é o estímulo, tá? Eu estou aqui rapidamente. Sim, César? Abre o microfone, César. César está mudo, César. Tem que abre teu microfone. Ele não está. O senhor está me ouvindo? Agora sim, agora foi. Tá. Não, eu digo assim, ó, professor, no caso, para a gente abrir um canal no YouTube, no Instagram, periódico, uma vez por semana, ou enfim, o que eu quero saber é o seguinte, será que sai um dinheirinho? Bom, no YouTube você precisa ter uns 500 mil seguidores, né? Aí tem que arrumar, né? Esse é o drama, né? Você nem sempre, como diz o Judiantes, nem sempre é bem valorizado, né? Nesse nosso ambiente. Né? O senhor precisa trabalhar, César? Não, estou só fazendo uma pergunta, né, professor? Eu vou me aposentar agora esse ano, se Deus quiser, eu tenho uma chacrinha também para trabalhar, mas eu pensei assim, se sai um dinheirinho, vou só levar palavras. Olha, por favor, respondam, ajudam ele aí. Tudo bom, César? Gustavo Coimbra. Tudo bom? César, eu tenho um canal no YouTube, que é justamente o nome da página, que é SPG Salvos. SPG é Salvos pela Graça. Quem quiser conhecer, fica à vontade, por favor. Vou ficar muito feliz com a participação de todos lá. Para tu conseguir monetizar a tua página no YouTube, tu tem que ter no mínimo 1.000 seguidores e 4.000 horas ano. Aí eles começam a monetizar. E não é fácil ganhar dinheiro com o YouTube, não. Tem que ter muitas visualizações. Tá ok. Obrigado. Tá? Se tu quiser um auxílio, César, se Deus tem te tocar no coração, depois a gente pode trocar o telefone e eu te auxiliar, querido. Tá ok, muito obrigado, eu agradeço. Deus te abençoe, César. Tá, obrigado. Por isso, César, bom, como eu disse antes, muitos de vocês estão aqui
não vão fazer da teologia o seu ganha-pão, né? Vocês vão viver da teologia como algo, não um hobby em si, mas já aposentados, né? A ideia é levar a palavra de Cristo, né, professor? Nós estamos ajudando vocês para isso. Eu só quero rapidamente mencionar os cursos de extensão, se alguém ainda quer fazer, tá aqui, estão disponíveis, tá? E nós estamos aqui, quais são as nossas perspectivas, né? Servir, tá? Eu disse isso já antes, né? Nós queremos cada vez mais nos aproximar, nós estamos tentando fazer alguns movimentos, e nós estamos nos 50 anos da UBRA, né? Nós temos toda uma caminhada institucional, lentamente a gente está recebendo estímulos para isso, tá? Vocês têm aqui alguns materiais de apoio que estão disponíveis. Aqui nós temos, por exemplo, o último encontro no dia 29 de agosto. Eu quero fazer um encontro com vocês ainda, talvez lá por dezembro. Nós estamos bem ocupados em novembro, porque nós temos o ENAD, da teologia. Isso está me tirando um pouco o sono, né? Nós precisamos que os alunos façam, porque senão não se formam. Nós temos formaturas, né? Eu, aqui do seminário, tenho uma relação com os formandos mais próxima, e então a gente vai tentar lá ainda antes da virada do ano, antes de dezembro, talvez depois das provas, ter mais um encontro, onde eu quero sistematizar aquelas respostas de vocês, para poder, então, ajudar vocês a, não digo no período de férias, as nossas férias são só no final de janeiro até final de fevereiro, mas para a gente poder se aproximar mais e já começar o ano com algumas ideias melhores de compartilhar nossas tarefas, tá? Vocês têm meu contato, vocês conhecem, né? Me conhecem aqui, e essa é a parte que eu tinha para apresentar para vocês. Alguém quer ainda dizer algo? Nós temos aí a chance ainda. Temos duas mãos. César, fala. Ô, professor, eu gostaria só de deixar o contato para o meu colega que é gaúcho aqui, que está tomando chimarrão aqui, ó. Dá para te anotar aí? Pode ser, professor? Pode. É César.santos, @ César com S. César. Santos, @ ubra.br. Ok, Sérgio, eu vou entrar em contato. .br, é o do universitário. É o institucional da UBRA, né? Tá, César, só para te passar, a gente tem eu, por exemplo, toda vez que eu me debruço sobre a palavra de Deus para fazer um vídeo ali para o YouTube, é claro que a gente tem a intenção de abençoar vidas, mas eu vou te dizer uma coisa, a pessoa mais abençoada é justamente nós que fizemos a peça. Eu creio que Deus colocou isso no meu coração justamente para eu estar debruçado sobre a palavra dele e recebendo mais da presença dele. A gente tem a intenção de abençoar outras vidas, mas a pessoa que mais é abençoada é nós, querido. Com certeza, com certeza. Buscai primeiro o reino de Deus, né? E o resto será acrescentado. Não, eu até vou me aposentar agora esse ano, tem a minha chacrinha que eu quero ir e tudo. Eu perguntei para o professor assim, se vai sair mais. Tudo bem, se sair, melhor ainda. Mas se não, eu vou ficar contente em poder estar levando a palavra de Deus, que daí tu está me dizendo agora. Falando de coração mesmo. Quando vocês acertam... Deus está me ouvindo, né, professor? Eu não posso mentir, né? Se tu diz a verdade, Deus está vendo. Vocês, quando acertam, eu chamo de bingo, né? O Carlos conhece, bingo, acertou o negócio. Mas é isso mesmo. A palavra de Deus, o primeiro ouvinte do sermão é a gente mesmo, tá? Isso é importante, certo? Acho que essa Aí o meu colega me manda um e-mail, né, professor? Sim. Entra em contato comigo. Perfeito. Obrigado. Alguma outra observação? O grupo está aqui. Nós estamos aqui, né? Eu tenho... Da minha parte era isso hoje à noite, tá? Estimular, depois eu vou colocar esse vídeo disponível na internet para a gente poder conversar com os demais amigos e colegas, né, e compartilhar. Alguém quer dizer mais algo? Não? Está todo mundo quieto. Mas, hein, professor? Já que está todo mundo quieto, um dinheirinho é bom também, né? Ajuda a gente. Depende. Dinheirinho sempre é bom, né? Não sei, pode ser raiz do pior, raiz do demônio, né? Não, dinheirinho honestamente, de Jesus. O dinheiro não pode sair das mãos, ele não pode entrar no coração. Ei, professor. Oi, Júlio.
O que eu gostaria de falar aqui é só pedir para que, na medida do possível, né, apesar de eu não ter participado do primeiro por motivo de força maior, né, mas que na medida do possível tenham mais encontros como esse, porque eu estava até comentando com a minha esposa que eu falei, pô, muito massa da parte do professor, né, que é o coordenador do curso, tá interagindo com os alunos, fazendo reunião para saber qual é a perspectiva, qual a ideia, né? Inclusive, gostei muito da ideia do senhor do Formes aí, né? Também para entender um pouquinho a cabeça da gente, porque em boa parte dos cursos, principalmente no EAD, o professor não tá se lixando, né? Ele quer só aquela interação ali não humana, né? Basicona de fazer o serviço dele, e o senhor está sendo mais próximo, está sendo humano mesmo à distância, né? E fazendo essas reuniões. Então, só pedir que, na medida do possível, você pudesse estar com a gente aqui nesses encontros aqui, que eu achei super interessante e de grande valia para a gente. Obrigado. Obrigado pelas suas palavras. Volto a dizer, isso é a nossa razão teológica, tá? Então, nós queremos que vocês aprendam, por isso é um hábito, vocês vão ter que aprender de fato o texto, vocês não vão poder se esquivar dele, certo? Para poder falar, né, e Deus poder agir nisso, né? Então, volta aquilo que eu disse antes, no início, 40 dias lendo a Bíblia, você cria um hábito, né? Mas, de repente, esse hábito você não perde mais, né? Então, isso tudo é muito bonito de quem se prende a ele, né? Então, graças a Deus, a palavra de Deus circula entre nós, ela é a palavra de Deus, não minha nem de vocês, e essa é a primeira seriedade que a gente tem, né, no curso. Eu estava hoje à tarde conversando com o diretor do seminário, né, o professor Gerson, que vocês já tiveram em aula, né, ele diz, né, nós primamos por qualidade, né, e às vezes é difícil, nem todos os alunos querem, alguns só querem o diploma, e tem muita instituição dando diploma, é fácil conseguir. Então, nós não queremos isso, nós queremos mais do que isso, nós estamos preocupados com o coração, tá? Porque no coração tem a Jesus, né? Jesus seja o salvador de vocês e das pessoas que vão ouvir vocês. Isso é importante, tá? Então, todo o trabalho, César, se vier um dinheirinho, vem bem. Se não vier um dinheirinho, né, a gente às vezes paga para trabalhar. Eu já fiz isso, já paguei para trabalhar. Ainda mais que a gente precisa, né, professor? Todos nós precisamos, sem dúvida. Por isso a gente só não quer... complementar, hein, professor? Só para complementar o que o colega estava falando ali, além do senhor com, assim, eu digo assim, a sua simplicidade, com o estudo que o senhor tem, eu gostaria de também, como eu já estou também no final do curso, deu para conhecer bastante professores, assim, o Elmer e o Hubert e todos, o Gerson, eu tive, né, o Thomas, eu digo assim, a simplicidade é incrível, assim, a preocupação e a simplicidade de vocês todos, de todos os professores que eu conheci, eu acho que são todos assim, não tem nenhum que não é humilde e não se interessa em dar uma boa educação e se interessa pela educação em si para os alunos. Eu acho muito bacana isso aí da parte de vocês. Pena que a gente está longe, né, César? Quer dizer, você não está longe, você está aqui em São Leopoldo, né? Eu também não, mas eu digo assim, professor, se a gente mandar uma mensagem ou qualquer coisa, logo que vocês podem responder e dão atenção e se preocupam em resolver o problema da gente, e é isso que eu estou falando, me referindo também, assim, nós não somos... geral, né? Nós somos coração, nós temos coração. Graças a Deus, né? Alguma outra observação? Professor Elmer, o senhor quer dizer algo? O senhor está... Não, é um privilégio participar com esse grupo aí, né? Como o professor Clóvis sempre brinca, né? A cada ano eu faço o curso de teologia, né? E já fazem 12 anos que estou como tutor, né? Fui pastor da IELB, ainda sou, porque estou de licença, né? Para terminar o doutorado. Fui 24 anos pastor, né? Em congregação, né? E agora estou num período para concluir o doutorado. E depois, a partir do ano que vem, vejo essa situação do pastorado em si, né? Mas é uma honra, é um privilégio estar com esse grupo e compartilhar aquilo que eu creio. Então, em Cristo e nele tudo faz sentido. Então, que Deus abençoe esse grupo e que possamos ter boas trocas aí na caminhada. O que precisar de mim, estou sempre à disposição. A qualquer momento aí, me chamem no particular, assim, para a gente somar nessa caminhada de vocês. Então, um grande abraço e é um privilégio estar com vocês aí. Ok, pessoal.
Eu dou graças a Deus por ter vocês na frente, né, compartilhar, e vocês abrem espaço na vida de vocês para nos ouvir, tá? Eu fico feliz por isso, peço a Deus que nos acompanhe, nos dirija e nos proteja, né? Porque nós não sabemos o que pode nos acontecer, e a gente sabe com certeza de que, né, a Márcia está com visita aí, né, Márcia? A gente está com certeza, a gente pode fazer o melhor, né? E pode saber que da nossa parte é o coração falando, né? Coração aqui não no sentido de emoção, mas pessoas preocupadas de carne e osso. Não é uma máquina, tá? O Carlos nos conhece, o Carlos já foi aluno do presencial, já circulou aqui, o Elmer também está aqui, a gente sabe, o Sérgio já até comeu churrasco na minha casa, então a gente sabe disso, tá? E a gente gostaria que vocês percebessem isso. E quanto mais a gente souber de vocês, mais a gente pode se aproximar. Tá? Por isso os filhos pedem, porque sabem que podem pedir. Se vocês são meus filhos na formação teológica, peçam. Eu não vou dar cobra nem pedra. Como diz o César, nós vamos dar respostas que vocês precisam ouvir. Nem sempre a gente gostaria de dizer a melhor coisa, mas é assim que se responde, né? Queridos, os filhos amados do querido Pai Celestial pedem. E vocês também podem pedir. Fala, César, o senhor está falante hoje, hein? Me esqueci da coordenadora Priscila, que sempre atende rápido também, professor. Todo mundo. Ela vai te ouvir, ela vai te agradecer, com certeza. Paulo Canoa. Sem problema. Fiquem bem, sob a paz do Senhor, e vamos nos ajudando, tá? Eu vou mandar entre hoje e amanhã ou quarta o formulário, para a gente poder ir respondendo e aí se aproximar. Eu sei que eu vou estar na região, não sei quando é que eu vou estar na região de Curitiba, né? De repente, Cristina, a gente bate o fio e junta aí o pessoal que é daí, para poder trabalhar juntos e melhor, certo? Tem que vir aqui para passear um pouco, Cláudio. Tem que vir mesmo. A Márcia vai querer que eu vá ao Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro continua lindo, o Diogo também, né? Com certeza eu vou fazer isso. Fiquem bem, na paz do Senhor, tá? Paramos a gravação e a gente se fala, se Deus quiser. Amém. Tchau. Amém. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus. Igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso.